A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que este momento seja santo, um encontro real com o Espírito Santo, onde a voz de Deus encontre espaço no seu coração como terra boa, preparada, macia, sensível. Eu oro para que você não esteja aqui apenas por hábito, mas por fome, aquela fome que só a presença dele sacia. E antes de irmos mais fundo, deixa eu te pedir algo simples, porém espiritual. Se essa atmosfera já começou a tocar o seu coração, deixa o seu like agora. Isso é mais do que um gesto, é um ato de fé. É como quem diz: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Meu querido, minha querida, às vezes a vida nos deixa tão cercados de vozes, opiniões, críticas, conselhos tortos, sugestões que parecem inocentes, palavras que tentam moldar quem somos, quem seremos, e até mesmo o que Deus pode ou não fazer por nós. E sem perceber, vamos nos acostumando a viver no meio de ruídos que enfraquecem a alma, confundem o coração e abafam o som da única voz que realmente importa. Talvez você tenha chegado até aqui cansado de ouvir tanta coisa, tanta gente dizendo o que você deveria ter feito, tanta gente dizendo que você nunca vai conseguir, tanta gente colocando limites onde Deus colocou promessas, tanta gente opinando sobre sua dor sem conhecê-la, tanta gente falando alto e Deus parecendo falar baixo. Ou talvez não seja a gente, talvez sejam vozes internas, vozes de culpa, de medo, de ansiedade, de comparação, vozes que tentam te convencer de que você não é suficiente, que não vai entrar na promessa, que não vai vencer essa luta, que nada vai mudar. E eu sei que existe uma parte de você que quer ouvir Deus com clareza, mas talvez esteja sufocada no meio de tanto barulho. Hoje, eu sinto no Espírito que Deus quer colocar um dedo amoroso sobre os seus lábios espirituais e dizer: silencia. Eu quero falar. Há algo precioso que Ele quer liberar sobre você. Algo que tem a ver com proteção, discernimento, maturidade e vida. Algo que tem a ver com o tipo de voz que você tem permitido entrar na sua alma. Se você soubesse o quanto a direção da sua vida é afetada por aquilo que você escuta, você guardaria seus ouvidos como quem guarda um tesouro raro. E é por isso que o Espírito Santo nos trouxe aqui, para alinhar, para corrigir rota, para limpar o coração de interferências, para ensinar você a reconhecer a voz dele no meio de todas as outras. Eu sinto uma expectativa profunda no meu espírito, como se o Senhor estivesse prestes a acender uma lâmpada dentro de você. Prepare-se com reverência, respire fundo, abra a alma, porque Ele vai falar. Vamos à palavra, e que ela encontre agora dentro de você um coração atento, quieto e sensível. A passagem que o Espírito Santo coloca diante de nós hoje está em Provérbios capítulo 4, versículo 23. O texto diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meu irmão, minha irmã, poucas palavras na Bíblia são tão simples e tão profundas ao mesmo tempo. O Espírito Santo não está dizendo apenas cuida das emoções ou vigia os sentimentos. Ele está dizendo algo muito maior. Guarda o centro da tua vida. Guarda aquilo de onde tudo nasce. Guarda aquilo que define o rumo, a força e a qualidade daquilo que você vive. E quando falamos de guardar o coração, estamos falando diretamente sobre o que você permite entrar nele. Porque o coração não se contamina sozinho. É contaminado por aquilo que escuta, por aquilo que absorve, por aquilo que aceita como verdade. Esse versículo é um alerta, um aviso, uma direção de Deus para que você viva protegido espiritualmente. Porque quem não guarda o coração, inevitavelmente guarda lixo, guarda medo, guarda mentiras, guarda flechas que nunca deveriam ter entrado.
E tudo isso começa por uma porta, os ouvidos. É por isso que hoje o Senhor te chama a um novo nível de vigilância espiritual. Não de medo, mas de discernimento, de sabedoria, de maturidade, de saber o que ouvir, de saber o que rejeitar, de saber a quem permitir falar na sua vida, de saber quando calar o mundo para ouvir Deus. Que essa palavra, agora lida, se torne viva dentro de você. Meu irmão, minha irmã, quando a palavra diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, ela está dizendo que não existe nada mais precioso, nada mais vulnerável, nada mais decisivo do que aquilo que você deixa entrar dentro de você. Talvez você nunca tenha percebido, mas o inimigo sempre atacou dessa mesma forma, não tentando apenas destruir você, mas tentando moldar o que você escuta. Porque quem controla o que você escuta, controla o que você crê. E quem controla o que você crê, controla para onde você vai. Por isso, cuidado com o que você escuta. Há palavras que levantam e há palavras que derrubam. Há palavras que acendem fé e palavras que alimentam medo. Há palavras que liberam direção e palavras que provocam confusão. Há palavras que vêm do céu e palavras que cheiram a inferno. E o problema é que muitas vezes não percebemos que estamos sendo moldados por frases comuns, lançadas por gente que nem sempre tem discernimento, nem sempre tem temor, nem sempre tem compromisso com a verdade de Deus. Quantas vezes alguém diz para você, isso não vai dar certo. Você não tem capacidade. Isso é grande demais para você. Deus não age assim. É melhor desistir. Isso não é para você. E sem perceber, você acolheu essas palavras como sementes. E sabe o que sementes fazem? Germinam. Germinam em forma de medo. Germinam em forma de insegurança. Germinam em forma de paralisia. A verdade é que o coração não é neutro. Ele sempre vai ser moldado pelo que você permite como influência. Por isso o Espírito Santo está te chamando hoje para despertar, para perceber o que você tem deixado entrar, para questionar vozes que você aceita automaticamente, porque algumas delas estão enfraquecendo você sem que você perceba. A gente que perdeu a fé porque escutou a pessoa errada, a gente que desistiu de sonhos porque escutou o comentário errado, a gente que se fechou emocionalmente porque escutou a crítica errada, a gente que perdeu o rumo porque escutou a direção errada, a gente que esfriou espiritualmente porque escutou o argumento errado, a gente que está vivendo uma vida que Deus nunca planejou simplesmente porque acreditou no que Deus nunca disse. E é por isso que a Bíblia insiste para você guardar o coração, porque no fundo essa é uma batalha de vozes. O diabo não precisa quebrar você, ele só precisa convencer você. Porque se ele te convencer do que Deus não disse, você mesmo quebra a sua própria força. Se ele te convencer do que Deus não prometeu, você mesmo abandona o caminho. Se ele te convencer de que Deus não te ama, você mesmo perde a esperança. Tudo começa no que você escuta. Por isso existem conversas que o Espírito Santo quer afastar de você. Existem amizades que ele está cortando não por falta de amor, mas por proteção. Há ambientes que já não cabem mais na sua jornada espiritual. Há opiniões que você não pode mais absorver como verdade. E talvez você diga, mas eu ouvi isso a vida toda? Ou, mas sempre falaram isso para mim? Não importa. A partir de hoje, você não vive mais pelo que disseram. A partir de hoje, você vive pelo que Deus diz. Você não é o que disseram. Você não é o que criticaram. Você não é o que duvidaram. Você não é o que desdenharam. Você não é o que compararam. Você é o que Deus falou. Você é o que Deus estabeleceu. Você é o que Deus marcou. Você é o que Deus sonhou. Você é o que Deus escreveu. E é por isso que você precisa vigiar suas fontes
Existe água limpa e existe água contaminada. Existe palavra que cura e palavra que adoece. Existe direção que aproxima de Deus e direção que afasta. A pergunta do Espírito Santo hoje é: quem tem permissionário para falar na sua alma? Quem você deixou entrar tão fundo ao ponto de configurar sua identidade, sua fé, suas escolhas? Porque cuidar do coração não é levantar muralhas. É levantar discernimento. É aprender a reconhecer quando uma palavra é sombra e quando ela é luz. Quando ela te puxa para baixo e quando te empurra para propulsito. Hoje Deus quer restaurar a voz dele dentro de você. Uma voz que cura. Uma voz que afirma. Uma voz que direciona. Uma voz que limpa a alma. Uma voz que devolve identidade. Uma voz que cala todas as outras. Ele está dizendo: meu filho, minha filha, guarda o coração. Nem tudo merece entrar. Nem todo mundo merece acesso. Nem toda palavra merece crédito. Porque de tudo que você precisa proteger é do seu coração que a vida flui. Senhor, eu me coloco diante de Ti agora com o coração aberto. Eu reconheço o quanto preciso da Tua voz. Eu admito, Pai, que muitas vezes deixei palavras erradas me ferirem e nem percebi que elas estavam moldando o meu interior. Espírito Santo, vem. Eu te peço, limpa meus ouvidos espirituais. Tira o ruído, tira a confusão, tira a influência das vozes que nunca deveriam ter entrado tão fundo. Eu quero ouvir o que vem do céu e rejeitar o que nasce da carne, da crítica, do medo ou das sombras. Senhor, guarda meu coração. Eu coloco diante de Ti tudo o que já me atingiu. Cada frase que ainda dói, cada lembrança que ainda pesa, cada opinião que ainda me limita, cada palavra que ainda me prende. Eu te peço, toca nessas áreas agora. Fala mais alto do que qualquer ferida. Fala mais forte do que qualquer mentira. Fala mais profundo do que qualquer lembrança. Eu declaro que só a Tua voz é verdade para mim. Só a Tua voz define quem eu sou. Só a Tua voz estabelece o meu caminho. Só a Tua voz segura meu coração. Senhor, eu te entrego minhas fontes. Purifica, lava, restaura e coloca dentro de mim uma sensibilidade nova, um discernimento novo, um zelo novo, para não permitir que qualquer palavra ocupe o lugar que só a Tua voz merece ocupar. Eu te peço isso, com todo o meu coração, no nome santo, precioso e poderoso de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, agora eu me coloco diante de Ti não apenas por mim, mas por cada pessoa que ora comigo neste momento. Cada irmão, cada irmã, cada vida que chegou até aqui carregando palavras que feriram, que confundiram, que desviaram, que pesaram mais do que o coração conseguia suportar. Espírito Santo, Tu conheces cada história. Tu sabes aquilo que foi dito na infância. Tu sabes aquilo que foi dito em momentos de fraqueza. Tu sabes aquilo que foi lançado como crítica, ironia ou desprezo. Tu sabes o que foi repetido tantas vezes que virou quase verdade dentro da alma. E agora, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor visite cada um. Eu oro por cura. Cura emocional, cura espiritual, cura na memória, cura nas percepções, cura nas marcas antigas que só o Senhor conhece. Pai, eu oro pelos que estão machucados por palavras de família, por aqueles que carregam até hoje frases ditas por pai, mãe, irmãos, frases que modelaram insegurança, medo, vergonha. Que o Senhor coloque a Tua mão agora, restaura essa identidade, rasga essas mentiras, tira esse peso que nunca deveria ter sido carregado. Eu oro pelos que foram feridos por amizades.
por quem confiou demais e acabou ouvindo o que nunca merecia ouvir, pelos que se fecharam porque escutaram palavras de traição, rejeição, desprezo. Visita, Senhor, e cura. Desfaz o nó que ficou dentro do peito. Mostra que a tua voz sempre é mais alta que qualquer ferida humana. Eu oro pelos que estão lutando com solidão, aqueles que ouviram do mundo que não são importantes, que não têm valor, que não fazem falta. Que o Senhor sussurre hoje no espírito deles: eu estou contigo, eu te vejo, eu te chamei pelo nome. Que essa verdade entre como bálsamo e renove o coração cansado. Eu oro pelos enfermos, por aqueles que além da dor física, ainda lutam com palavras de diagnóstico que roubaram a esperança. Que o Senhor levante esses corações, que o Senhor coloque fé nova, que o Senhor fortaleça a alma antes de fortalecer o corpo, que nenhuma palavra contrária prevaleça sobre o propósito divino. Eu oro pelos que estão enfrentando crises financeiras. Palavras de fracasso ecoam forte nesses momentos. Palavras de acusação, palavras de comparação, palavras que fazem a pessoa se sentir menor, incapaz, inferior. Meu Deus, corta essas setas agora e sopra esperança, sopra direção, sopra sabedoria. Eu oro por famílias, casamentos abalados por palavras duras, filhos feridos por frases na hora da raiva, lares que se tornaram ambientes de ruído e não de paz. Restitui, Senhor. Começa reconstruindo o interior de cada um, porque quando o coração é curado, a boca fala diferente e a casa respira outro clima. E agora, Pai, eu oro por algo especial. Que o Senhor levante nesses meus irmãos e irmãs um discernimento novo. Que eles saibam identificar quando uma palavra é veneno, quando uma palavra é seta, quando uma palavra é sutil, mas destrutiva. Quando uma palavra não nasceu no teu coração, e que eles tenham coragem de fechar portas, coragem de se afastar de ambientes, coragem de silenciar vozes, coragem de dizer: meu coração é do Senhor, eu não recebo isso. Espírito Santo, faz isso hoje. Marca, sela, protege. E antes de encerrar essa intercessão, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, se essa palavra falou com você, escreve nos comentários o que Deus fez hoje no seu coração. Eu quero orar por você, quero apresentar seu nome diante de Deus, quero cobrir sua vida em oração. Que o Senhor continue tocando profundamente cada um. Receba agora no Espírito essa bênção que não vem de mim, mas flui da palavra, do coração do Pai e da unção do Espírito Santo sobre você. Eu declaro em nome de Jesus que a paz de Deus vai guardar o seu coração como um muro forte, como um escudo levantado, como uma muralha que impede qualquer palavra contrária de entrar. Eu declaro que, a partir de hoje, você terá discernimento para reconhecer a origem de cada voz. Nada que venha para roubar sua fé terá mais autoridade sobre você. Nada que venha para diminuir o que Deus te deu terá poder. Nada que procure apagar o que Deus acendeu terá espaço. Eu declaro que a voz de Deus será a mais nítida, a mais forte, a mais constante, a mais doce e a mais firme na sua caminhada. Você não será guiado por rumores, nem por opiniões, nem por medo, nem por circunstâncias, nem por diagnósticos, nem por expectativas humanas. Você será guiado pelo Espírito, guiado pela palavra, guiado pela verdade, guiado pela paz que excede todo entendimento. Eu declaro que toda palavra lançada contra você, que te feriu, que te confundiu, que te paralisou, que te desanimou, perde agora o direito de continuar ecoando. Ela cai por terra, ela perde força, ela perde raiz. Eu declaro que o Senhor está soprando vida nova sobre o seu interior, que Ele está acendendo convicção onde havia dúvida, fortalecendo identidade onde havia insegurança, ressuscitando fé onde havia desgaste, trazendo luz onde havia sombra.
Eu declaro que o Espírito Santo vai te ensinar a selecionar suas fontes. Você vai aprender a se afastar do que te drena. Você vai saber identificar quando uma conversa contamina. Você vai perceber quando um ambiente destrói. E você vai ter coragem espiritual para proteger aquilo que Deus está construindo dentro de você. Eu declaro que a paz do Senhor será sua guarda. A verdade será seu filtro. A presença será seu abrigo. A voz de Deus será seu norte. E eu declaro, com autoridade, que a partir de hoje, nenhuma palavra contrária determinará a sua identidade, sua direção ou seu destino. Somente o que Deus disse sobre você permanecerá de pé. Receba isso como selo, receba isso como cuidado, receba isso como presença, receba isso como vida. O Senhor te abençoe. O Senhor te fortaleça. O Senhor te proteja. O Senhor te encha de discernimento. O Senhor te dê sensibilidade espiritual. E o Senhor te conduza em paz. Assim seja. Assim permaneça. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que momento precioso nós vivemos aqui juntos. Eu sinto no espírito que algo profundo foi alinhado dentro de você hoje. Como se